Dando sequência aos donos da bola da Rádio Bandeirantes com um convidado mais do que especial, Alexandre Matos. Ele que já foi o homem forte do futebol palmeirense, o executivo de futebol do Palmeiras, já teve passagem por Cruzeiro, Atlético Mineiro e tantos outros clubes e sempre extremamente vitorioso. Matos, obrigado demais por atender a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde. E por onde anda o Alexandre Matos neste momento? Boa tarde, uma honra para mim mais uma vez estar aqui com vocês. Eu estou nos Estados Unidos, eu mudei para cá com a família para fazer cursos, né? Cursos de gestão, em clubes, em esportes de uma maneira geral e também particularmente em clubes, né? Buscando aí capacitar cada vez mais, buscando aí evoluir, né? A gente que está mais do que nunca presente essa nova onda de gestão no nosso futebol, ainda mais agora com as SAFs, né, aparecendo. Então, acho que é importante a gente parar um pouco, respirar um pouco, cuidar da família, cuidar de você mesmo e também buscar aí sempre evoluir como profissional e nada melhor do que buscar cursos e etc. Com certeza, com certeza. O estudo é sempre muito importante, ainda mais para profissionais, né, Matos, do seu gabarito. Aí não é rasgando cedo, é só pegar, né, o seu currículo, que é um currículo extremamente vencedor e muito respeitado no mundo do futebol. E como você acabou de falar, Matos, a moda do momento, né, o momento que o futebol brasileiro está vivendo, são os clubes observando essa nova lei com a possibilidade de entrarem para uma SAF, mudarem o estatuto do clube para ter a possibilidade de participarem de uma SAF. Recentemente, o principal caso é o do Cruzeiro, né? Porque impactou demais ter Ronaldo Fenômeno comprando o time do Cruzeiro e você estaria, né, no comando do futebol cruzeirense antes dessa situação. Quando o Ronaldo chega, ele acaba mudando os planos. Então eu queria que você falasse, né, primeiramente, como que foram os contatos com o Ronaldo, né? Hoje a gente vê que a situação do Cruzeiro precisava enxugar ali algumas contas e esse foi o principal motivo para sua não permanência no time do Cruzeiro? Não, eu acho que o principal motivo é questão de confiança, né? As pessoas agora, quando eu falo pessoas, torcida e imprensa, né? Vai ter que se adaptar a essa nova cultura de ter um dono nos grandes clubes, né? Isso já acontece ali com o Red Bull Bragantino e outras equipes aí, Brasil afora, mas equipes que não tem aquela exposição que tem um Cruzeiro, um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo. Então, essa nova modalidade ela vai ter que passar por uma quebra de paradigmas, uma quebra até de cultura, uma questão cultural, né? Da gente entender isso. Então, agora está vindo um dono. E o dono, ele faz o que ele bem entende, né? E eu acho que é o principal ponto de aprendizado da SAF do Cruzeiro é esse, né? As pessoas vão ter que entender que o dono, ele pensa o que ele acha que é o certo, né? E ele tem esse direito porque, na verdade, a responsabilidade agora é dele, né? De pagar as contas, de assumir a dívida, né? Porque tem um engano aí de que, não, o dono assume, sim. No prazo máximo de 10 anos o clube não conseguir pagar essa dívida, o dono agora é solidário. Então o Ronaldo agora é solidário na dívida de mais de 1 bilhão do Cruzeiro. O Ronaldo, ele tem as pessoas de confiança dele, eu sou absolutamente favorável e concordo com todas as atitudes que ele tomou, não só da minha não ida ao Cruzeiro, né, porque ainda não era oficial, mas eu já estava ali me preparando para isso quando era o presidente Sérgio, né, na questão que o clube ainda continuaria como associação pública, né, e o Ronaldo, e saíram várias pessoas, desde médico, massagista, diretor de categoria de base, então saíram várias pessoas, né, jogadores que não vão continuar integrado ali naquilo que o Ronaldo achava, e o Vanderlei Luxemburgo pensava diferente, o próprio Vanderlei também saiu, né? Então agora tem um dono, o Ronaldo tem o Paulo André, que é da sua extrema confiança, e eu, na verdade, respeito a opinião, respeito o que ele faz, faria o mesmo se fosse eu, se eu estivesse comprando o clube também, levaria as pessoas da minha confiança, independente da capacidade das pessoas que já estão no clube. Eu acho que, acima de tudo, ele precisa da confiança dessas pessoas e acho que ele tomou a atitude que ele achou correta e eu só tenho o desejar que seja muito feliz, porque eu acho que é uma mudança importante para o futebol brasileiro.
Matos, antes eu queria te agradecer porque Gustavo Soler, Alexandre Matos saiu do Magic Kingdom para atender a gente aqui, ao vivo na Rádio Bandeirantes. Ele falou: minha filha, me liga logo. Matos, muito obrigada, viu, de verdade, pela entrevista e muito bacana ouvir seu depoimento bastante sóbrio, né, com relação à sua saída, entendendo a gestão de quem está chegando agora, né, no caso do Ronaldo Fenômeno. Queria que você falasse um pouco, já virando essa página, a gente já falou muito sobre isso, sobre, em alguma medida até ter sido pego de surpresa, né? Queria te ouvir um pouco sobre planos futuros, né? Você está nos Estados Unidos, tem planos de se profissionalizar ainda mais, tem planos de ir para algum outro clube? E uma dúvida, não sei se você já pode falar esse tipo de coisa, você tem sondagem de outros clubes? Gabi, obrigado aí. Para mim é uma honra e prazer, tá? Quando o Oliveira, meu assessor, me ligou, eu falei: não, sem dúvida, eu dou um jeito aqui, porque é muito importante, adoro o programa de vocês, a rádio de vocês, então isso é um prazer. Eu vejo assim, eu estava preparado para permanecer aqui pelo menos até março, abril, né, que é quando o curso terminaria. O Cruzeiro foi um caso atípico, um caso especial, porque sou da cidade, eu trabalhei, tenho uma gratidão, uma relação com o presidente que está lá. Então, assim, foi uma questão que juntou tudo e eu estava muito afim de tentar ajudar de alguma maneira, né? Eu que passei pelo clube, como eu disse, eu sou de Belo Horizonte, tenho um carinho enorme pelo clube. Então, ver a situação que estava, né? Estava muito complexa. Importante, Gabi, se me deixar até fazer um parênteses, né? Que deu muita confusãozinha aí. O Cruzeiro estava com um orçamento diferente que está entrando o Ronaldo, né? O Ronaldo entrou no fator enxuga, e como eu disse, o dinheiro é dele, ele tem esse direito. O Cruzeiro, ele tinha pessoas por trás, né? Isso foi a única exigência que eu fiz ao presidente, que seria salário em dia, e o Luxemburgo já tinha tratado uma questão com investidores, são outras pessoas que não o Ronaldo, de manter salário em dia, uma folha ali aproximadamente de 4 milhões e meio, né? Independente ali da dívida e tudo, isso estava mais do que acordado, por isso que o Cruzeiro já estava se movimentando, né? E autorizado pelo presidente. O Ronaldo chegou, está com uma ideia diferente, abaixou bastante os custos, como eu disse, o dinheiro é dele, então ele tem esse direito, é diferente. As pessoas ficaram assim, pô, como é que estava contratando? Estava contratando porque já tinha acertado isso. Importante dizer isso aí, aproveitando a sua audiência e esclarecendo isso. Sobre planos futuros, eu estou aguardando, vendo, apareceu vários convites, sabe que me honrou bastante, mas eu estou fazendo tudo com muita calma, né? Eu acho que eu tive muita intensidade no Cruzeiro ali, 2012, 13, 14, depois uma intensidade absurda no Palmeiras, né? Quem trabalha no Palmeiras sabe, quem já trabalhou sabe o que eu quero dizer, uma intensidade absurda. Eu já estava me preparando para sair um pouquinho do futebol brasileiro, ir para a Inglaterra. Quando veio o Covid, eu não consegui o visto, recebi a proposta, mas não consegui o visto. Acabou que eu fiquei em BH, e também por uma relação até pessoal com o ex-presidente do Atlético, eu fui. Ele não se reelegeu, saí junto, tudo certo, e agora é o momento que eu tirei para mim, né? Desde quando eu saí, eu tive algumas situações de Série A, de Série B, para mim também independente, muita gente também confunde. O Matos trabalha em projetos grandes, dinheiro, não, pelo contrário. Aliás, o Cruzeiro agora era o maior exemplo, né, talvez, né, que está na Série B, está absolutamente sem condição financeira. Aliás, é muito mais problema do que soluções que a gente precisava ter no Cruzeiro. Estou aberto a escutar coisas interessantes, não só daí, mas aqui também, dos Estados Unidos e de outros lugares que vem chegando, e eu vou com muita calma analisar isso em pressa. E, Matos, é triste, né, quando você fala que ia voltar pro Cruzeiro para tentar ajudar, né? Porque quando você chega no Cruzeiro, você participa de uma montagem de um elenco que é bicampeão brasileiro, um time que marcou história também pra torcida, né, do clube, com as conquistas, com tudo que foi realizado, e depois, infelizmente, veio essa bola de neve do Cruzeiro com muitos problemas, com o Cruzeiro tendo uma dívida, como você acabou de ressaltar, né, na casa do bilhão, cai para a Série B, não consegue voltar. Muita gente que estava nessa gestão, que acabou complicando demais a vida financeira do Cruzeiro, simplesmente sumiu e não foi responsabilizada até o momento, né, pelo que fez de mal ao time do Cruzeiro. E você falou, né, por respeito, pensou em voltar, já tinha um projeto, e agora com essa mudança, né, o Ronaldo tendo ali, como você bem pontuou, né, o dinheiro é dele, ele tá fazendo as próprias escolhas. Queria que você falasse também desse ponto, né, de uma pessoa que foi muito importante para um Cruzeiro extremamente vitorioso, como
como que foi voltar e lá de dentro ver a situação do time do Cruzeiro, porque era bem diferente, né, de quando você estava ali comemorando com os jogadores para agora esse momento, né, Matos? Você sabe que é interessante, a minha carreira, ela está sendo moldada, não por escolha, mas porque estão aparecendo projetos de reconstrução, em alguns casos, máximo como era o caso agora do Cruzeiro. Mas eu comecei minha carreira no América, o América vivendo o seu pior momento da história, de segunda divisão de Campeonato Mineiro, 7 meses de salário atrasado, sem receita, muitas dívidas. E até abriu a possibilidade de eu conseguir entrar de alguma maneira. Fiquei 2 anos como voluntariário no América e dali eu comecei minha carreira, né? E eu saí do América, o América na primeira divisão, em 2011. Foi uma escolha minha, eu já tinha 7 anos, era muito desgastado já. E 3 meses depois apareceu um Cruzeiro, não um Cruzeiro com essa dívida de 1 bilhão, mas um Cruzeiro que também estava trazendo salário, também não tinha investimento, também estava ali naquela fase, vamos dizer, morna, não era nenhum clube que poderia pensar em títulos e etc. ali em 2012. E a gente fez tudo com muita intensidade, nunca sozinho, né? Eu sei da minha importância, mas nunca sozinho, uma equipe de trabalho. E a gente conseguiu montar aquela equipe do Cruzeiro sem receita, né? Foi Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, foram jogadores que foram certo, alguns da categoria de base, como Lucas Silva, como Mike, que hoje está no Palmeiras, Lucas Silva no Grêmio, Alisson, que está no Grêmio também, hoje foi para o São Paulo, né? Então a gente conseguiu fazer uma química legal e deu um time certo, que não teve muito investimento naquele clube do Cruzeiro, que deu tudo certo, né? No Palmeiras, idem, né? Vocês estão em São Paulo, as pessoas veem o Palmeiras hoje, esquece como era o Palmeiras ali em 2015, né? Que tinha 89 jogadores, o Palmeiras de 2015. Se você dar um Google aí, vai pegar os nomes, eu por respeito não vou dizer, mas dos 89 nós ficamos com 7. Praz, era Vitor Luiz, era o Natan zagueiro, que eu me recordo aqui agora, né? Então, assim, a gente teve que remontar um Palmeiras, remodular um Palmeiras, não só no seu profissional, como a estrutura física da academia de futebol, como os profissionais, né? Era tão difícil levar profissionais Palmeiras. Hoje eu vejo ouvi você falando do Mundial, eu até arrepio aqui de ver que tudo que a gente sonhou lá atrás foi conquistado, né? No seu devido tempo, né? As pessoas no futebol têm dificuldade com o tal do tempo, né? A gente não vai conseguir ir para o Mundial, não vai conseguir montar uma categoria de base em um ano, né? Então a categoria de base começou ali em 2015, a gente vê hoje um tanto de menino no Palmeiras, com todo respeito a todo mundo que já trabalhou no Palmeiras, mas que nunca trabalhou em excelência a categoria de base, e remontou ela toda. São funcionários como João Paulo, como Cícero Souza, como Gustavo Mandioca, como Alberto Simão, como Cristiano Köhler, são todos os legados que foram ficados no Palmeiras, né? E hoje o Palmeiras é essa máquina poderosa, né? E respeitada, né? Que a gente tanto sonhou lá atrás. Quando eu cheguei no Palmeiras lá com o Paulo Nobre, com o próprio Maurício, com a Leila, com o Zé Lamáquia, né? São pessoas que acompanharam esse processo. E aí eu fui para o Atlético, mesma coisa, né? Eu cheguei no Atlético em abril. O Atlético tinha saído da primeira fase da Copa do Brasil, para o Afogados, tinha saído da primeira fase da Sul-Americana, estava em 6º no Campeonato Mineiro, e aí contratou-se o Sampaoli. Eu cheguei 3 dias depois, inclusive com o convite do próprio Sampaoli, e obviamente do ex-presidente do Atlético e dos investidores, Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães. E aí quando o Sérgio sai, também foi um momento de remontar tudo, né? Hoje eu vejo aí o Júnior Alonso sendo vendido, como é bom ver que ficou um legado técnico e de finanças, né? O Júnior foi comprado por 3, sendo vendido por 8. Então, assim, eu trabalhei muito com isso. E aí eu vi o Cruzeiro, que seria, sem dúvida, talvez o maior desafio, porque quando eu comecei esse processo, mesmo aqui dos Estados Unidos, por telefone, eu no Palmeiras e no Cruzeiro e no Atlético, eram equipes que não eram a bola da vez. Eram equipes que não era a primeira opção. O caso do Cruzeiro agora, as pessoas, os jogadores, os agentes, não pensavam nem na possibilidade de ir para o Cruzeiro, porque o que o Cruzeiro vendia era greve, era salários atrasados, era pessoas na polícia, iniciadas da polícia, por roubo, por não sei o quê, jogadores que estavam ali querendo sair, jogadores que saíram de lá falando muito mal. Eu acho que a gente mesmo, por telefone mesmo, conseguiu botar um pouco de credibilidade ali, não só eu, o Luxemburgo também, as pessoas de dentro do Cruzeiro, os jogadores que lá ficaram, e a gente conseguiu dar uma cara nova, né? Seria bem um desafio, assim, bem interessante, dar essa levantada novamente no Cruzeiro. Mas agora, com a chegada do Ronaldo, como eu disse, gosto do Ronaldo, conheço o Ronaldo, espero que ele consiga fazer do seu jeito e que as pessoas entendam que vai ter que ter uma quebra de cultura e de paradigma. Eu estou insistindo nisso,
porque senão não vai dar certo. Não é o Cruzeiro, não. O SAF no Brasil não vai dar certo, como não deu o X-Mild e outras aí que tentaram entrar. Porque as pessoas têm que entender que agora precisa de um planejamento com o tempo. O Ronaldo não está planejando um ano, o Ronaldo está planejando 10, 15, 20 anos. E o torcedor vai ter que entender isso, porque senão vai ficar aquela loucura toda e ninguém vai aguentar e as coisas vão se perder novamente. A sensação que dá, né, Matos, é que quando vira SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, ou se torna clube empresa, é que os problemas vão ser resolvidos do dia para a noite, né? A gente entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes várias pessoas ligadas, né, a essa nova gestão do Cruzeiro, a todas essas mudanças, assim. E é claro que ninguém vai chegar numa entrevista e falar, não, o nosso objetivo não é sair da Série B, porque isso não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado que você falou, que eu acho que o lado passional do torcedor não quer nem enxergar essa possibilidade de ver um projeto mais a longo prazo mesmo, né? Eu queria puxar um outro assunto, porque recentemente a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para profissionalizar o cargo de executivo de futebol, que é o seu caso, né? Ainda precisa passar pelo Senado, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que trabalhos que foram muito bem feitos, como o teu, e a gente tem exemplos de outros executivos de futebol também, passam pela profissionalização, pelo estudo. Se você pudesse votar, escolher, queria saber a sua opinião. Você colocaria como exigência a formação acadêmica de um executivo de futebol? Sem dúvida, como toda profissão, né? Os ouvintes que estão escutando, se tem algum advogado, ele passou pela faculdade de Direito, OAB, né? Vocês, jornalistas, fizeram a faculdade. Eu acho que é natural, até pela importância do cargo, né? Hoje, não existe a profissão ainda, existe a função, né? É uma função, olha, diretor executivo de futebol é uma função que tem uma responsabilidade enorme, né? Que além de lidar com dinheiro, que 90% dos clubes não são empresas, é um dinheiro de uma associação pública, ele lida com a paixão dessas pessoas, né? Com a responsabilidade. Nós falamos muito sobre responsabilidade aqui, né? Então, assim, não acho que é só necessário, mas acho que deve sim ter a exigência, torço por isso, sou um entusiasta disso, participei em alguns processos, cheguei até ir lá em Brasília, junto com outros executivos, Rodrigo Caetano, Cícero Souza, Josimar Molicem. Então, desde 2011, quando foi criada a ABEC, que é a Associação Brasileira dos Executivos, é uma luta nossa que realmente a pessoa, para ocupar o cargo, ela esteja, no mínimo, preparada academicamente, né, para que realmente, efetivamente, a função transforma-se numa profissão séria, que é, e ao mesmo tempo com a responsabilidade enorme, que é ela tendo a visibilidade, mas com pessoas capacitadas. Porque quando tem muitos bons executivos, significa que o mercado está buscando boas pessoas para fazer aquele trabalho. Quando não tem, eu já vi isso acontecer várias vezes, o mercado também esfria para todos, não é especificamente para um ou para outro. Então, quanto melhor e mais pessoas qualificadas, é melhor para o mercado, consequentemente, para todo o executivo que hoje está à frente disso. E, Matos, exatamente nesse ponto, né, de ter a profissionalização do cargo do executivo de futebol, que é um dos mais importantes, se não o mais importante, né, dentro da gestão de um clube, porque principalmente na época do Palmeiras, né, que foi o período que você teve mais destaque, sendo até garoto propaganda, né, do programa de Sócio Avante, você foi. Oi? Oi, desculpa. Oi. Desculpa. E você... Não, tô escutando. Não, perfeito. E você, né, que foi até garoto propaganda durante um período ali do Sócio Avante, pela importância que você tinha, o impacto que você teve em reformular, né, o Palmeiras, que no ano do centenário brigou para não cair. Em 2015 começou, né, esse pontapé que a gente vê hoje como se colocando novamente, né, como uma das principais camisas, não só do futebol brasileiro, mas do nosso continente. Então eu queria que você falasse, Matos, se hoje no Brasil existem cursos que garantem para um profissional da sua área toda a capacidade de ser um executivo de alto patamar, como é o seu caso, ou se ainda existe a necessidade de melhoria nesses cursos, assim como você já foi procurar fora do país, se hoje é uma necessidade, né, do executivo ter que procurar outros mercados para ter o máximo de conhecimento possível, se já no Brasil ele tem uma gama muito importante para o estudo. Sim, existem.
Na época que eu comecei não existia, hoje sim, existem alguns, fazendo até uma propaganda boa aqui, né? Aproveitando a audiência, CBF Academy, Universidade de Futebol. Eu mesmo criei meu curso, eu tenho uma plataforma de gestão ali no meu Instagram, @oficial Alexandre Matos, Matos com 2 T's, você vê também o link ali, né? Então hoje existem, Felipe Ximenes, então todos aí. Hoje existe uma gama legal de cursos, sim, no Brasil. E, obviamente, eu estou fazendo um curso da FIFA, que é durante um ano, um curso também, o primeiro curso da FIFA de gestão dentro de um clube de futebol. Eu estou fazendo, que vai até fevereiro ou março, ainda não sei a data que se encerra do próximo ano, comecei ele também em fevereiro do ano passado. Então, assim, você tem opções aí, mundo afora, o EFA e tudo. Eu estou fazendo também um curso de gestão aqui, que não é simplesmente futebol, estou buscando isso também. Então, acho que a pessoa ela tem que se capacitar, sim, tem que buscar. Existem, sim, várias opções aí no futebol brasileiro, existem opções fora também. Tem uns famosos, né, do Real Madrid, do Barcelona. Então, eu acho que opção não falta. O que tem que fazer é pegar e não achar que simplesmente porque já teve alguma função no futebol, seja jogador de futebol, seja treinador, seja supervisor, que a pessoa não precisa estar sempre evoluindo, né? Eu tirei esse ano para isso e vou te falar, mudei muito conceito, mudei muitas ideias, mudei muitos pensamentos, consegui enxergar muita coisa que eu preciso melhorar, muita coisa, obviamente também muita coisa boa, muita coisa também que eu estou passando, porque sou professor em algum desses cursos, tanto da Universidade de Futebol quanto da CBF Academy, como eu disse, tem o meu curso também. Então, assim, acho que é bastante importante e é bom para o futebol brasileiro, né? Repito, nós temos um momento agora chave, né? Um momento dessa transformação de empresas, né? Alguns clubes, né? E a gente tem que fazer dar certo, né? Para ter essa opção. A gente que luta tanto, pergunta tanto, por que troca tanto treinador hoje? Por que troca tanto executivo? Hoje, por que os clubes estão devendo tanto? Gente, é simples. Porque como é um clube, é uma associação de 3 em 3 anos, políticas, etc., a gente sempre vê mudanças, às vezes desnecessárias. Eu saí do Palmeiras e do Atlético Mineiro as 2 vezes por questões políticas, não por incompetência ou por algum outro fator. Questão política. A política foi lá e falou, olha, troca, porque senão não vai ter apoio político, ou não dá mais, o desgaste está muito grande, ou não sei o quê. Então, assim, ou o presidente que não foi reeleito. Então, assim, e isso tem uma consequência, né? Muito grande lá dentro dos clubes, né? Porque a pessoa que está ali tocando, ela tem tudo na sua mão, né? Outro dia eu dei uma entrevista até um pouco polêmica nesse ponto e tirei completamente a responsabilidade do Anderson Barros, né? Porque eu lembro quando eu cheguei aliás, o Anderson Barros, um grande profissional, publicamente eu digo aqui, adoro ele, referendei ele no Palmeiras na época. Eu lembro quando eu cheguei no Palmeiras e tinha 89 jogadores, eu demorei 2 anos para tirar os 82 que estavam lá, né? E muita gente agora falando, pô, tá cheio de jogador aqui que ficou e tal. Cara, o compromisso é com a pessoa, sabe? É com o clube, sim, mas eles são com as pessoas também. Se você troca o profissional que está tocando aquilo, a dificuldade é maior, né? E a dificuldade sendo maior, isso gera o quê? Pagamento constante de salários, etc. Então, isso acontece o tempo todo. Então, nós temos que realmente entender isso e tomar aí que as SAFs que estão aparecendo, no caso do Cruzeiro, do Botafogo, já tem um exemplo enorme do Red Bull Bragantino, né? Outro dia eu participei de um programa com o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, e perguntaram para ele, Thiago, tem 6 jogos que não ganha na Série A, e etc., não sei o quê. Ele falou, não muda nada, o treinador fica, o treinador não sai, só muda quando a gente acha que tem que mudar, não por algum tipo de pressão, porque o nosso dono, né, que fica lá na Áustria, né, ele não está preocupado com isso, ele sabe que leva tempo e foi muito orgulhoso um vice-campeonato da Sul-Americana, um vice-campeonato. Eu saí do Palmeiras e em 5 anos, meu pior ano foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, para entender o nível, né, o Palmeiras hoje está festejando, se tivesse perdido, talvez não estava. O Flamengo, que foi vice-campeão da Libertadores, tem uma pressão enorme lá, já começa o ano muito pressionado. Então, assim, essas maluquices do futebol que a gente precisa acabar e quem sabe passar, isso vai não acabar, mas diminuir bastante. É muito cruel alguns tratamentos, né? Eu entendo a passividade do torcedor, mas eu concordo contigo. Matos, para finalizar da minha parte, queria voltar no assunto planos, perspectivas para esse ano, enfim, para os próximos anos. Você disse que recebeu algumas sondagens, né? Alguns convites e tudo mais. Tem alguma
preferência, não um nome, mas se você prefere ficar um tempo no exterior ou quer retornar ao futebol brasileiro, você tem algum critério, algum cenário que te agrade mais nesse momento da sua carreira? Olha, eu acho assim, o que entrar no meu coração, para mim, independente, como eu disse, Série A, Série B, com muito recurso, com pouco recurso, aí eu me sinto preparado fora do país, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, onde eu estou aqui. Estou tocando um projeto aqui interessante já, de um clube aqui na segunda divisão, chamado segunda divisão, porque aqui não tem segunda divisão, né? A segunda liga em importância, né? Já vem fazendo um trabalho aqui para um clube, mas isso aí eu aguardo para que realmente seja uma situação desafiadora, que entre no coração. Sou um cara de muito coração, quem me conhece sabe disso, sou um cara de muita energia, um cara de muita intensidade. Então, para mim, quanto maior o desafio, talvez mexa mais comigo. Nesse momento, eu tirei para isso, agradeci todos que me ligaram e agora me sinto bastante preparado para qualquer tipo de projeto que seja, obviamente, organizado, seja, obviamente, com os objetivos claros, com tudo muito bem traçado, para a gente tentar desempenhar aí, mais uma vez, um trabalho que gere frutos positivos. Matos, para fechar agora de vez a entrevista, já te agradecendo demais, você que tem uma visão ampla, né, do mercado, não só de contratações, mas desta parte toda de gestão de clubes, a gente sabe que ainda vivemos, né, um período complicado, né, por causa da pandemia da Covid-19. Felizmente, os números melhoram, né, na questão de menos mortes, cada vez mais a gente conseguindo voltar próximo da normalidade, né? Essa nova variante já com muito estudo, felizmente ela não atinge o pulmão, aparentemente um pouco mais fraca também, cada vez mais pessoas vacinadas. Então, dentro desse cenário, quanto tempo você ainda acha que os clubes terão para voltar a um mercado mais forte, né? No que eu digo mais forte, com essa questão do real ainda extremamente desvalorizado com relação ao próprio dólar e ao euro, mas com os clubes voltando a ter receita de bilheteria, voltando a ter outras situações. Mas quando você acha que o futebol brasileiro vai voltar a caminhar de ver a moeda baixando para um pouco mais perto do dólar e do euro, com a possibilidade de ter mais chances no mercado para melhorar cada vez mais o nível do futebol brasileiro? É uma pergunta complexa, porque isso depende muito da economia do país, né? Aliás, da economia do mundo, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos mesmo, que aqui teve um impacto enorme, o Covid ainda está tendo, né? A gente percebe aí muitas pessoas. O serviço nos Estados Unidos sempre foi muito bom, nesse momento está deixando muito a desejar. Isso é um impacto, a reposição de materiais, de matéria-prima, de produtos. Então, assim, afetou demais, né, a maior economia do mundo, que é o mercado americano, que não digo o brasileiro, né? Então, eu acho que aí vai depender muito do cenário mundial como um todo, né? Eu acho que o futebol, ele teve os seus reflexos, continua tendo. Eu acho que só quando as coisas melhorarem de uma maneira completa em termos de mercado, de finanças no mundo, que o futebol vai conseguir novamente. Agora, temos que aplaudir também os clubes brasileiros. Houve um determinado momento de preocupação até com a existência dos clubes, né, pela falta de receita, não podia ir público, etc. Os clubes brasileiros, de uma maneira geral, conseguiram sobreviver. Obviamente que tiveram problemas, muitos, né, todos eles, aliás, mas conseguiram sobreviver e fizeram seus acordos e a vida está seguindo aí, independente do que tenha acontecido da queda brusca de receita, né? Acho que nós temos que passar um caminho ainda, mas não só no futebol, aí nas nossas vidas de uma maneira geral, e tomar a Deus que isso volte logo à normalidade, que é o que nós esperamos. Tá certo. Alexandre Matos, executivo de futebol, um dos mais vitoriosos neste cargo do futebol brasileiro. Obrigado demais por atender a gente aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, e que esse ano de 2022, se você ainda não voltar ao trabalho, né, tiver aí um período de muito estudo, que seja um período extremamente proveitoso. Se retornar a algum clube, que também seja um retorno repleto aí de conquistas, porque por onde você passa, o natural é que você sempre tem ali uma taça no ombro de comemoração, né, Matos? Obrigado, eu que agradeço, e sempre como equipe de trabalho, né? Nunca sozinho. Futebol é coletivo, principalmente na questão do lado de fora, né, na gestão. Agradeço o convite, agradeço as palavras e sempre à disposição de vocês.